E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Camargo, vocês devem me conhecer. Se não conhecem, prazer, é um cara legal. Tô começando a usar mais esse canal aqui, que antes eu usava só para subir vídeos lá que eu usava para UOL. Comecei a produzir um pouco de conteúdo mais sobre assuntos que eu queira falar, então não vai ter nenhuma linha mestra ou coisa assim. Só brincando um pouco com o formato e vendo se dá pra fazer alguma coisa legal com isso aqui. Então, vamos ser youtuber. Clica no sininho, curte, compartilha, dá seu like e segue o canal. Bom, hoje eu queria mesmo era falar sobre um assunto que, talvez não no Brasil, porque ninguém liga muito para beisebol no Brasil, mas lá fora foi muito polêmico, que foi a votação do Hall da Fama da NBA que saiu essa semana, né? Então, para quem não sabe, o Hall da Fama da NBA ele tem um sistema meio bizarro de votos, né? Você tem uma lista de jogadores elegíveis, que pararam de jogar há tantos anos, e você só pode votar em no máximo 10 deles. Se você passar de 75%, você é eleito. Se você ficar abaixo de, acho que 10%, seu nome está eliminado. Se ficar entre os dois, você continua por mais um ano. Depois de 10 anos, se você não atingiu os 75% para entrar no Hall da Fama, você não participa mais da eleição. Aí tem uns comitês secundários que analisam esses caras. Qual foi a polêmica da semana? A polêmica da semana foi o seguinte: foi anunciada a classe desse ano e só um jogador foi eleito, que foi o Davi Ortiz, rebatedor designado do Boston Red Sox, o que, digamos, foi merecido. Benoit delivers. Swinging a high deep drive into right field. That one's stalled to the right. Hunter on the move, racing back. It's over his head. Ortiz into deep right field. Back is Sheffield. We'll see you later tonight. Ortiz fights it off center field. Damon running to the plate, and he can keep on running to New York. Game 6 tomorrow night. Então, nada, obviamente, nenhum problema com o Davi Ortiz entrar. É simplesmente uma justiça histórica. Ele é um dos maiores de todos os tempos da posição, redefiniu a posição. Talvez o maior rebatedor de pós-temporada da história. Beleza. O que chamou a atenção foi quem não entrou. Especificamente, dois nomes, né? Roger Clemens e Barry Bonds. Qual que é o problema desses dois? Barry Bonds, estatisticamente falando, Clemens é o melhor arremessador de todos os tempos e Barry Bonds é o melhor rebatedor de todos os tempos. O problema é que para chegar lá eles usaram bastante, como é que eu posso dizer? Não, vamos dizer assim mesmo, esteroides. Tá? Na veia, fica bombadão, cresce uma segunda testa, rebate um monte de home runs, no caso do Barry Bonds, ou arremessa com 40 anos, continua arremessando 100 milhas por hora na bola, né? Então, eles já eram grandes jogadores antes, aí eles começaram a usar esteroides, a carreira deles se prolongou mais muitos e muitos anos com um nível de dominância sem precedentes, e em campo, obviamente, todo mundo concorda que o que eles fizeram é de Hall da Fama, mas existe essa polêmica que, assim, bom, já que eles fizeram isso trapaceando, né, fazendo algo proibido, que em outros esportes os atletas são banidos e tudo mais, que eles não podem entrar no Hall da Fama porque existe uma necessidade de manter uma certa integridade, punir esses jogadores pelo que eles fizeram. Isso é uma grande estupidez e é uma grande hipocrisia. E eu vou explicar por quê pra vocês e para ajudar vocês a entenderem também essa polêmica. O primeiro ponto que todo mundo sempre traz é, bom, esses jogadores tiveram uma vantagem justa. Tem muitos jogadores que não estavam usando anabolizantes ou esteroides, esses jogadores usaram, então eles naturalmente têm uma vantagem sobre os demais e, portanto, a gente não está comparando maçã com maçã, a gente está comparando maçã com laranja. E eu acho esse argumento válido até certo ponto, porque é verdade que os anabolizantes e os esteroides ajudaram certos jogadores a performar muito melhor do que performariam de outra maneira, e é sim uma vantagem injusta sobre outros jogadores. Mas isso precisa de contexto, porque se você está falando do Barry Bonds, então a época dos esteroides na MLB, eu já vou chegar nisso, começou lá no final dos anos 90. Se você pegar a carreira tanto do Clemens como do Barry Bonds antes de começar a era dos esteroides, antes deles usarem anabolizantes, eles ainda são um dos 10 maiores rebatedores e um dos 10 maiores arremessadores da história. Se você excluir por completo da carreira deles o uso dos esteroides, eles ainda são jogadores de Hall da Fama, sem a menor dúvida que deviam estar com 100% de votação. Então, eu entendo esse argumento no caso, por exemplo, do Sammy Sosa, que é um cara cujos números estão bem no limite ali do que você consideraria um Hall da Fama, só que ele atingiu esses números por causa dos esteroides. Antes dos esteroides, ele era um jogador medíocre. No caso do Bonds e do Clemens, não é o caso. Eles eram jogadores espetaculares, dos melhores da liga, os melhores de todos os tempos antes dos esteroides. Os esteroides só levou isso para um outro nível e estendeu a longevidade desses jogadores. Também acho que tem um segundo ponto associado, que aí, não sei se eu concordo necessariamente, mas é que muitos jogadores na época usavam esteroides. Nenhum fez o que o Clemens e o Bonds faziam. Então isso exige necessariamente um nível superior dos jogadores. Eu já não sei se eu concordo tanto, porque pessoas reagem diferentes a medicamentos proibidos, enfim.
não é o ponto aqui. Então, beleza. Esse primeiro ponto eu discordo pelos argumentos que eu já apresentei. Tira toda a parte de esteroides da carreira deles, Bonds e Clemens são Hall da Fama. Eu concordaria esse argumento com Sammy Sosa e alguns outros nomes. O segundo argumento é que, bom, você está manchando a integridade do esporte ao trapacear, e por causa disso você não deveria ser valorizado, não deveria ser celebrado, não deveria ser reconhecido como uma instituição do Hall da Fama, que deveria ser o panteão, um Monte Olimpo ali para os melhores jogadores de todos os tempos. Isso é estúpido, porque jogadores sempre trapacearam no beisebol. Nos anos 70, você tem muitos relatos de jogadores, 80, tinha muitos relatos de jogadores que tomavam anfetamina antes do jogo e melhorava exponencialmente o desempenho, né? Tem uma frase, acho que é do Darryl Strawberry, que fala que quando ele tomava anfetamina antes do jogo, a bola que ele tinha que rebater parecia uma bola de futebol, uma bola de vôlei, de tão concentrado que ele ficava com aquilo. É um uso de substância proibida, igual o Bonds e o Clemens, que ajudava a performance dele, ninguém pede para eles serem excluídos do Hall da Fama por causa disso, né? Dwight Gooden, mesma coisa. Teve arremessadores e rebatedores suspensos porque usavam substâncias ilegais na bola ou no taco. Tem um caso famoso lá do George Brett, que ele quase sai na porrada com o juiz porque ele é expulso depois de um home run por usar uma coisa proibida no taco. Obviamente você pode falar assim, esse é melhor ou pior do que esse, mas a ideia de que você tem que excluir esses jogadores porque eles feriram a integridade do esporte, se você for seguir isso ao pé da letra, você vai ter que excluir muita gente que ninguém nem discute, as mesmas pessoas que não estão colocando o Bonds e o Clemens lá, colocaram essas outras pessoas lá. Então, eu acho criminoso esse tipo de argumento, porque na verdade o que você faz é pegar, vamos chamar de trapaceiros, você pega todos esses trapaceiros, pega uma parte para usar de exemplo, para falar que você é muito puro e se importa com o esporte, para fazer um ponto moralista, só que você se limita a ele e não aplica o mesmo critério para todos os outros. Então, existe esse problema e por isso que eu não concordo com esse argumento de não, trapaceou, não tá lá. Quer uma solução mais simples? Coloca no Hall da Fama e coloca um asterisco na placa. O cara que pegou a bola do home run do recorde do Barry Bonds, não esculpiu um asterisco nela, porque ele tinha batido o recorde com a ajuda de esteroides, coloca um asterisco lá e fala lá, grande rebatedor, MVP, não sei o que, usou esteroides durante os anos 90. Pronto, acabou. O Hall da Fama é um museu e ele precisa recordar a história do beisebol. Não tem como contar a história do beisebol sem Bonds e Clemens antes e depois dos esteroides. O terceiro ponto e mais importante, que talvez até venha do ponto anterior, é por que esses jogadores especificamente, entre todos, foram pegos para Cristo? O que esses jogadores fizeram de muito diferente, o que é visto como muitas pessoas como pior? E esse é o grande problema, é a grande hipocrisia e é realmente o que suja por completo essa história, porque é o seguinte, a história é a seguinte. Em 1994, a MLB teve uma greve entre seus jogadores e a liga. Isso acontece com alguma regularidade, né? No beisebol, no basquete a gente teve em 2011, na NFL a gente teve recentemente, mas nunca chegou a ponto de cancelar uma temporada. E no caso do beisebol, quando tem essa greve, né, acaba o contrato entre jogadores e liga em 94, a temporada é interrompida na metade, não acaba, não tem campeão, e até a temporada do ano seguinte vai demorar um pouco para começar, vai começar mais tarde que o normal. Inclusive um dos motivos que levaram o Michael Jordan a abandonar o beisebol e voltar para o basquete. Mas nesse contexto, o beisebol teve um golpe de popularidade que praticamente devastou por completo o esporte, né? Receita despencou, a audiência despencou, o interesse despencou, a liga realmente deu uma queda muito vertiginosa nesse momento. E os comissários da liga, né, os times estavam muito preocupados, obviamente, com isso, eles precisavam reverter essa tendência porque no caminho que estava indo, a liga estava indo para a derrocada completa. E a solução que eles encontraram foi basicamente liberar os esteroides, anabolizantes e substâncias que melhorem a performance. Então, obviamente não era uma coisa que eles falavam abertamente, mas o que eles foram fazendo é dando um jeitinho, comandados pelo comissário da liga, que era o Bud Selig, a contornar. Então, você tinha muito menos clareza sobre o que era ou não era uma substância ilegal na época, os testes tinham uma série de condições, uma série de detalhes que ajudavam os jogadores a basicamente usarem o que quiserem sem serem pegos, né? Você tinha política antidoping antes, mas basicamente eles vão distorcer essa política antidoping ao ponto dela não ser mais uma política antidoping. Isso é só uma coisa meio que para inglês ver. E incentivando no processo os jogadores a usarem anabolizantes. Por que ela fez isso? A ideia é bastante simples. Vamos melhorar os nossos ataques. Por mais que a gente goste de rebatida, defesa, arremessos, o que realmente o público quer ver é home run. O público gosta de ataque. É isso que o grande público vai voltar quando a gente trouxer. Então eles queriam aumentar os ataques e basicamente o que eles fizeram foi fazendo uma geração inteira de jogadores ficarem ultra bombados e rebaterem 70 home runs por jogo.
isso foi não só completamente encorajado e partiu da MLB, não dos seus jogadores, mas como ele atingiu o seu objetivo, né? Jogadores que nem o Barry Bonds, como Sammy Sosa, Mark Maguire, começaram a rebater 70 home runs por temporada. Isso atraiu, quebrar recorde, isso atraiu muito interesse do público, muito interesse da mídia. Depois dessa derrocada absurda da greve, voltou a ter um up muito grande numa temporada que o Mark Maguire e Sammy Sosa competiram em 98 pelo recorde de home runs, então foi uma disputa insana, quebrando todos os recordes, atraiu muita gente para a liga. E nesse processo a liga foi retomando sua popularidade. Chegou num ponto onde a liga já tinha recuperado mais ou menos sua estabilidade, tinha recuperado sua popularidade, falou, bom, beleza, não precisamos mais disso. O problema é que todo mundo a essa altura, no começo dos anos 2000, sabia que o beisebol estava sendo tomado de assalto por jogadores anabolizantes e pegou mal, eventualmente, né? As pessoas continuavam tendo interesse, mas manchou muito a imagem da liga e até hoje a gente vê resquícios disso. Toda vez que um jogador mediano, de repente, começa a jogar muito bem, todo mundo fala, tá usando esteroides, anabolizantes e tal. Virou uma marca no esporte como um todo. E o beisebol no caso a MLB, tentou se distanciar ao máximo dessa percepção. Então o que eles fizeram foi basicamente passar a vender uma narrativa de que eram jogadores trapaceiros querendo contornar as regras, e a MLB tinha a função de manter o esporte limpo. Então, o Barry Bonds foi, não oficialmente, mas na prática, ele foi proibido de continuar jogando, né? Não sabe exatamente como, mas ele tinha acabado de vir de uma temporada de MVP e de repente parou do nada quando a MLB começou essa cruzada. Mesma coisa aconteceu com o Clemens e outros usuários conhecidos de esteroides. Um período de tempo, dando quase da noite pro dia, a MLB decidiu, não, vamos limpar o esporte e vamos passar a imagem de que a liga é limpa. Você não precisa desconfiar da liga, a liga não precisa ter sua imagem manchada. Isso foram os jogadores. E jogaram todo o peso em cima do Barry Bonds, do Roger Clemens principalmente, mas de alguns outros jogadores, né? Então, no fundo, esse é o grande problema. A liga foi a responsável e a liga tentou limpar a sua barra jogando a culpa para cima dos jogadores. E nisso, ela obviamente omite o próprio papel, e o que acontece alguns anos atrás, o Bud Selig, que foi literalmente o responsável por essa era dos esteroides, foi colocado na Hall da Fama sem nenhuma discussão, sem nenhum problema de a integridade do jogo. Então, no fundo, tudo isso é parte de uma grande campanha da própria liga para limpar a barra e vender uma narrativa manipulada que não é verdadeira para esconder os próprios podres, e nisso eles culpam os jogadores que foram os responsáveis, querendo ou não, por trazer a liga de volta para um patamar de popularidade que tinha despencado por causa de uma greve, culpa do Bud Selig de novo. Então o Bud Selig causou a queda, ele causou a era dos esteroides, ele está no Hall da Fama. Os jogadores, que foram os meios que ele usou, não vou chamar de vítima porque eles sabiam o que estavam fazendo, mas foram os meios que o Bud Selig usou, foram crucificados como os criminosos, enquanto a liga tentou limpar a própria barra. E no momento que o Bonds e o Clemens não entram no Hall da Fama, mesmo que com um asterisco ou coisa assim, você está basicamente varrendo para debaixo do tapete uma parte gigantesca da sua história, simplesmente porque você não quer assumir o que realmente aconteceu e quem são os verdadeiros responsáveis. Então, isso é uma derrota da transparência, é uma derrota da história do esporte, que no fundo é o que o Hall da Fama, que é um museu, deveria servir. E, acima de tudo, é uma derrota nossa como fãs, porque a gente tem direito a ver a história como ela é e não por um viés que meia dúzia de corruptos, meia dúzia de cartolas querem vender para salvar a própria pele. Então, é por isso que tanta gente ficou possessa quando saíram os resultados. Os dois não entraram, não só não entraram, mas era o último ano deles pro Hall da Fama, então agora eles não participam mais da eleição do ano que vem. Possivelmente ainda vão entrar como algum comitê, eles têm alguns comitês que examinam jogadores do passado, algum deles provavelmente vai acabar colocando, mas no momento que um Hall da Fama que já é muito questionado por seus critérios, num esporte que sempre foi extremamente pouco transparente com a sua história, até o ano passado, por exemplo, as ligas, na época que o beisebol era segregado, que atletas negros não poderiam jogar na MLB, tinham suas ligas próprias, a MLB não reconhecia essas estatísticas como sendo estatísticas oficiais. Agora você conhece. Então, esse é mais um passo nessa sujeira toda. Eu sou completamente contra, e o fato desses jogadores terem saído do Ballot da Hall da Fama sem entrar é uma mostra de que a narrativa, pelo menos nesses ciclos mainstream, vamos dizer assim, a narrativa da MLB ganhou. Os jornalistas, cujo trabalho deveria ser contar a história do esporte, decidiram que eles vão, seja por má índole, seja por ignorância, seja por ingenuidade, perpetuar essa narrativa. E nisso, de novo, repito, quem perde somos nós, é o esporte, é a transparência. Então, essa é a minha contribuição para por que eu acho que os dois deveriam estar no Hall da Fama.
Tem outros casos que a gente pode citar. Tem o Pete Rose, por exemplo, que era um jogador que ele é líder de rebatidas da liga até hoje, mas quando ele virou técnico, se aposentou, virou técnico, ele apostou no próprio time, então ele foi banido da liga. Aí eu acho que já é uma discussão um pouco mais complexa, porque aí realmente foi uma iniciativa dele. Eu acho que dá pra achar um meio termo e colocar ele lá e colocar na placa dele, olha, banido do esporte por apostar. E aí fica um pouco mais irônico hoje em dia que o beisebol a MLB tem oficialmente parceiros que são casas de aposta, mas o cara tava lá, o cara apostou, não pode fazer isso, ponto. No caso do Bonds e do Clemens, existe um contexto pelo qual eles fizeram essas contravenções e os responsáveis continuam saindo impunes enquanto eles colocam os jogadores embaixo do ônibus. É isso, essa foi minha primeira tentativa de fazer um vídeo para esse canal, espero que não tenha ficado tão horrível quanto pareceu à primeira vista. Se gostou, segue, segue, curte, compartilha, clica no sininho e ativa as notificações que quando der vontade, eu faço outro vídeo desses. Até a próxima.